Você já percebeu que tem gente que passa a vida inteira vivendo como passarinho comum, preso em gaiolas invisíveis, enquanto nasceu para voar como águia? E o mais curioso é que muita gente acha normal viver assim, acomodada, limitada, com medo de crescer. Mas e se eu te dissesse que essa vida normal é justamente o maior inimigo da sua verdadeira força? Parece polêmico, né? Pois é, a verdade é que ninguém te contou o que realmente está te segurando. Mas esse vídeo vai contar. Talvez você tenha sentido isso na pele, uma vontade silenciosa de mudar, de romper, de se reinventar. Uma sensação de que existe algo maior esperando por você. E existe mesmo, a vida inteira te empurrando para repetir padrões, mas lá no fundo, você sabe, você nasceu para mais. A águia não teme altura, não teme tempestade, não teme solidão. E dentro de você existe essa mesma força, adormecida, esperando o momento certo para despertar. E aqui vai uma afirmação contraintuitiva. A sua transformação não depende de motivação, nem de sorte, nem de alguém te salvar. Ela depende de coragem. Coragem de quebrar o que te limita. Coragem de sair da zona de conforto. Coragem de olhar para dentro e assumir quem você nasceu para ser. E ainda que isso pareça difícil agora, existe uma recompensa rápida. Basta um passo para tudo começar a mudar. Se você quer descobrir como despertar essa força, como viver com propósito, enfrentar tempestades e voar alto sem medo, então fica comigo até o fim. E já aproveita para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Não por obrigação, mas porque você está prestes a entrar em uma jornada que muita gente não tem coragem de viver. Só os fortes apertam esse botão. A história da águia sempre deixa claro que ninguém cresce sem antes deixar algo para trás. É curioso como ela enfrenta o próprio limite com coragem, enquanto tantas pessoas tentam se agarrar ao que já não funciona mais. A renovação exige um olhar honesto para dentro, aquele tipo de sinceridade que muita gente evita por medo do que vai encontrar. Mas o mentor interior sabe que continuar carregando peso morto não permite nenhum voo novo. Renovar é um ato silencioso, quase íntimo, que começa quando a pessoa admite que já não cabe mais na versão antiga dela mesma. E pouco a pouco, o mundo ao redor também passa a reconhecer essa nova força que está nascendo. Enquanto isso, a vida já vai preparando as próximas lições, como quem sussurra. Isso é só o começo. A águia quebra o próprio bico quando ele deixa de servir, e esse gesto é um símbolo poderoso. É como alguém que finalmente reconhece que certos ciclos já acabaram. Amizades que drenam, rotinas que sabotam, ambientes que limitam. Tomar a decisão de cortar isso dói, claro, mas dói muito mais ficar parado. A renovação começa com uma escolha simples: parar de insistir no que já não sustenta. Quando alguém decide dizer basta, o universo responde abrindo pequenos caminhos. E mesmo que ainda haja medo, existe também um sentimento diferente surgindo. A sensação de que um novo capítulo está pronto para ser escrito. E ele costuma vir acompanhado de uma boa dose de movimento. Arrancar as garras representa abandonar o que funcionou no passado, mas que não faz sentido no presente. Às vezes, isso significa trocar hábitos pequenos, porém transformadores, como trocar 10 minutos de redes sociais por 10 páginas de um livro. O poder do hábito, mindset e os segredos da mente milionária são excelentes escolhas para afiar a mente. Essas pequenas mudanças são como novas garras prontas para agarrar oportunidades que antes escapavam. É impressionante como a vida começa a abrir portas quando alguém decide melhorar 1% por dia. E mesmo que pareça pouco, o acúmulo desse esforço cria uma força interna que ninguém tira. É o tipo de força que prepara para o desconforto que está por vir. O processo de renovação raramente é bonito.
Ninguém posta nas redes a parte em que está chorando no chuveiro, duvidando de si mesmo ou segurando o caos interno. Assim como a águia se esconde nas montanhas, a pessoa vive períodos silenciosos onde parece que nada acontece, mas tudo está acontecendo. É aquele momento em que o treino dói, o hábito novo cansa, a economia parece pequena, a renovação constrói raízes antes de mostrar galhos. E é justamente nesse silêncio que a nova identidade começa a se formar. Uma identidade que vai sustentar voos muito mais altos. E esses voos pedem coragem para sair do ninho confortável. A águia aceita a dor do processo porque entende que a dor não dura, mas a transformação sim. Pessoas que desejam evoluir precisam compreender isso. Cortar vínculos, abandonar velhas crenças, deixar ir versões antigas é um tipo de dor que limpa. E ao contrário da águia, ninguém precisa fazer isso sozinho. Existem terapias, meditações guiadas, grupos de leitura, cursos gratuitos no YouTube e até conversas profundas com alguém de confiança. Cada ferramenta usada nesse processo de reconstrução é como polir um novo bico interno. E sem perceber, essa reconstrução abre caminho para uma força emocional que poucos conhecem. Quando a águia renasce, ela volta mais forte. O mesmo acontece com qualquer pessoa que passa por um processo de mudança genuína. É como trocar uma janela velha e finalmente permitir que o sol entre no quarto. Tudo muda, a disposição, os pensamentos, a energia, até o olhar. A pessoa passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. E é incrível como esse brilho novo chama a atenção. Como se a própria vida percebesse que ali existe alguém pronto para algo maior. Esse despertar interno é sempre o primeiro sinal de que o mundo vai começar a exigir movimento. Renovar-se é um ato de reconhecer o potencial que existe escondido atrás do medo. Quando alguém se permite renascer, novas portas começam a surgir. Novas ideias, novos relacionamentos, novas oportunidades. É como atualizar um sistema operacional. De repente tudo fica mais leve e rápido. A sensação é de que o mundo externo está respondendo ao mundo interno. Renovar é permitir o surgimento de uma versão mais consciente, mais forte, mais preparada. E essa nova versão sempre pede algo a mais, um novo tipo de coragem. A renovação prepara para a próxima fase, deixar o conforto e entrar no movimento. Depois que a águia renasce, o ninho já não serve mais. E na vida, quando alguém muda por dentro, percebe que o ambiente antigo começa a apertar. Surge aquela inquietação, aquela vontade de algo novo. É o convite natural da vida para o próximo passo. E esse passo sempre envolve desconforto. O mesmo desconforto que leva ao primeiro voo. E é justamente aí que o próximo ensinamento da águia começa a ganhar vida. A mãe águia sabe que se o filhote permanecer confortável demais, nunca descobrirá a própria força. Por isso ela remove suavemente tudo aquilo que deixa o ninho macio. E é engraçado como a vida faz o mesmo com as pessoas. Ela tira uma amizade, move alguém de emprego, traz um desafio inesperado. Não é castigo, é convite. A zona de conforto parece segura, mas ela esconde exatamente o que mais paralisa: a falta de crescimento. Quando alguém percebe isso, começa a entender que o desconforto não é inimigo, é mestre. E esse mestre conduz para lugares onde a força interna pode finalmente ser testada. Quando o filhote é empurrado para fora do ninho, ele entra em pânico. As asas tremem, o ar assusta, o chão parece perigoso. Mas no meio da queda, algo acontece. Ele descobre que consegue voar. A vida faz a mesma coisa com qualquer pessoa. A demissão inesperada, o término de um relacionamento, a mudança de cidade, tudo isso parece queda, mas muitas vezes é o início do voo. O desconforto revela a capacidade que estava escondida.
E quando alguém percebe que pode muito mais do que imaginava, algo dentro dela desperta. Esse despertar prepara para a próxima direção, assumir controle. Sair da zona de conforto não significa fazer loucuras ou arriscar tudo. Significa dar pequenos passos desconfortáveis, mas consistentes. Por exemplo, um curso novo, uma caminhada diária, aprender uma habilidade útil como edição de vídeo, investir em ações conservadoras como YouTube 4 ou BBAS 3, ou ler livros como A Única Coisa. Cada passo é pequeno, mas juntos constroem musculatura mental. E quando essa musculatura cresce, a pessoa começa a notar algo interessante. A vida responde ao movimento com novas oportunidades. Assim como o filhote descobre suas asas, o ser humano descobre sua própria coragem. O desconforto ensina lições que o conforto nunca ensinará. Ensina que medo e potencial caminham juntos e que é justamente na borda do desconhecido que os maiores avanços acontecem. É como começar a academia. No início dói, incomoda, parece impossível. Mas depois de um tempo, a dor vira prazer e a dificuldade vira força. A zona de conforto não permite isso. Ela apenas mantém alguém igual. E ninguém nasceu para ser igual para sempre. Cada experiência desconfortável abre um pequeno portal para uma vida mais ampla. E essa ampliação prepara a mente para buscar algo mais profundo. A zona de conforto cria uma ilusão de segurança. Mas a verdadeira segurança vem da capacidade de se adaptar. O filhote que aprende a voar nunca mais tem medo de cair. Ele sabe que, se cair, levanta. Pessoas que se permitem experimentar desconforto também desenvolvem essa coragem silenciosa. Elas conseguem enfrentar reuniões, conversar com desconhecidos, pedir oportunidades, dizer não quando necessário. É como treinar um músculo interno que faz toda a diferença no mundo real. E esse músculo prepara para a próxima etapa: descobrir por que você nasceu. Quando a águia empurra o filhote, ela não faz isso por maldade. Ela faz porque sabe que o potencial dele só desperta quando o ninho desaparece. E isso é um espelho perfeito da vida humana. Quando alguém perde algo, na maioria das vezes está sendo redirecionado. E esse redirecionamento abre espaço para clareza. De repente, a pessoa percebe que tem um propósito, algo que nasceu para fazer. E é aí que o voo deixa de ser apenas movimento e passa a ser significado. Um significado que começa a se revelar lentamente, como o próximo tópico sugere. Sair da zona de conforto cria uma visão mais ampla, mais madura. A pessoa percebe que tudo o que parecia grande antes era pequeno demais comparado ao que ela pode alcançar agora. Ela começa a pensar diferente, a agir diferente, sentir diferente. O mundo se expande conforme a coragem se expande. E essa expansão abre espaço para uma pergunta que surge na mente de todo buscador: por que eu existo? Essa pergunta não é fuga, é caminho. E esse caminho aponta diretamente para o próximo ensinamento da águia. O empurrão do desconforto desperta consciência. Ele obriga a pessoa a se observar, a entender seus limites, a desafiar suas próprias crenças. Ele molda a identidade e prepara para a busca mais importante da vida: descobrir o propósito. Porque uma vez que alguém encontra o porquê, todos os comos se alinham. E é isso que o próximo tópico começa a revelar, quase como um chamado interno. A águia não acorda confusa sobre quem é. Ela sabe por que existe, para voar alto, caçar com precisão e comandar os céus. O ser humano, porém, passa grande parte da vida tentando descobrir seu lugar. Mas isso não é falha, é jornada. O propósito não cai no colo, é escavado aos poucos. Surge quando a pessoa começa a prestar atenção no que a move, no que desperta brilho nos olhos.
Esse processo exige sinceridade, coragem e um pouco de rebeldia. E quando alguém toca pela primeira vez nessa verdade interna, sente como se tivesse encontrado um pedaço perdido de si mesmo. Descobrir o propósito não é seguir um modismo, mas ouvir uma voz silenciosa que sempre esteve ali. Às vezes, o propósito aparece nas coisas que você faz naturalmente bem. Outras vezes, aparece nos problemas que você nasceu para resolver. Um professor inspira, um líder organiza, um artista emociona. Cada um carrega uma função quase invisível, mas profundamente necessária. E quando alguém começa a reconhecê-la, tudo muda. O trabalho ganha sentido, o cansaço vira combustível e até os erros passam a ensinar. Muitas pessoas confundem propósito com profissão. Mas o propósito é mais profundo. Ele é o porquê você faz o que faz. Um médico pode ter o propósito de aliviar sofrimento. Um barbeiro, o propósito de elevar a autoestima. Um escritor, o de despertar consciência. E isso significa que o propósito pode ser vivido em qualquer lugar. Para encontrar o próprio, a pessoa pode começar fazendo exercícios simples. Escrever o que ama, o que faz bem, o que faria mesmo sem receber dinheiro. Esses pequenos sinais costumam apontar para o caminho certo. E esse caminho conduz ao próximo estágio da jornada. Viver o propósito exige coragem, exige suportar críticas, enfrentar dúvidas, quebrar padrões, exige abrir mão de agradar todo mundo. Mas quando alguém decide viver alinhado com o que nasceu para fazer, a vida começa a se ajustar em volta. Pessoas certas aparecem, oportunidades inesperadas surgem, portas se abrem. É como se o universo dissesse, agora sim, você entendeu. E essa sensação é tão poderosa que a pessoa passa a enfrentar desafios com outro tipo de força. Uma força que cresce como asas prontas para enfrentar tempestades. O propósito também traz clareza. Ele ajuda a filtrar escolhas, dizer não ao que distrai e sim ao que impulsiona. Ele direciona, energiza e protege. Assim como a águia que vê a quilômetros de distância, quem vive seu propósito enxerga além do imediato. Vê futuro, vê possibilidade, vê sentido. E esse sentido é exatamente o que sustenta alguém nos momentos mais difíceis da caminhada, especialmente quando os ventos ficam mais fortes. Descobrir o propósito é uma coisa, viver o propósito é outra. Viver exige movimento, decisões, renúncias e disciplina. Viver é assumir que você é responsável por realizar algo único no mundo. E é essa responsabilidade que transforma trabalho em missão. Pessoas que vivem assim andam com mais firmeza, falam com mais verdade e inspiram só pelo modo de existir. Elas se tornam como a águia, referência, força, presença. E essa presença é fundamental para enfrentar o que vem adiante. Quando alguém finalmente entende seu propósito, a vida começa a colocar tempestades no caminho, não para destruir, mas para fortalecer. Assim como a águia usa a tempestade para subir mais alto, pessoas alinhadas com seu propósito aprendem a usar desafios a seu favor. Elas veem dor como aprendizado, caos como reorganização, queda como impulso. O propósito dá coragem para enfrentar o vento, e esse vento anuncia o próximo ensinamento. O propósito desperta um brilho silencioso que não depende de aprovação. Ele dá direção, confiança e sentido. Mas ele também chama para o próximo passo, que exige ainda mais coragem: enfrentar tempestades. E como a águia, quem entende por que nasceu, aprende a transformar dificuldade em altitude. A águia não foge do clima ruim. Ela não se esconde quando as nuvens escuras aparecem. Pelo contrário, ela abre as asas e sobe acima delas. Isso já revela algo importante sobre a vida. Os desafios não são sinais para recuar, são convites para subir. Toda tempestade traz força escondida. E quando a pessoa aprende a olhar para ela com maturidade, algo dentro dela muda.
Ela deixa de ver dificuldade como punição e passa a ver como oportunidade. E essa mudança de visão faz toda a diferença na jornada. As tempestades ensinam habilidades que o sol nunca ensinaria. Elas mostram quem você realmente é quando ninguém está vendo. Elas revelam o quanto você aguenta, o quanto já evoluiu, o quanto ainda pode crescer. É como acordar um poder adormecido e, assim como a águia que usa os ventos fortes para ganhar altitude sem fazer esforço extra, a pessoa aprende a transformar situações difíceis em vantagem. Desilusões, rejeições, perdas, tudo isso pode ser combustível quando a mentalidade está alinhada com o propósito. Enfrentar tempestades não significa ser frio ou ignorar sentimentos. Significa atravessar a dor sem perder a si mesmo. Um relacionamento que termina pode virar o início de autoconhecimento. Uma demissão pode virar o começo de um novo caminho. Um fracasso pode revelar o método que faltava para acertar. A tempestade limpa o que estava estagnado. E ainda que pareça destruição, muitas vezes é reconstrução. A águia sabe disso. E quem aprende com ela também descobre. Algumas tempestades são internas. Ansiedade, insegurança, comparação, dúvidas. Elas são silenciosas, mas poderosas. E é aí que práticas simples podem ajudar. Meditação, journaling, pausas conscientes, caminhada sozinho, leitura reflexiva. São formas de clarear a mente enquanto o vento passa. É impressionante como, ao organizar o caos interno, a pessoa começa a enxergar soluções que estavam ali o tempo todo. É como sair de uma sala escura e abrir a janela. Tudo muda. Outras tempestades vêm de fora. Dívidas, problemas familiares, imprevistos, crises emocionais. Elas pressionam, apertam e desafiam, mas também moldam. Elas criam resiliência, paciência e presença. E cada vez que alguém passa por uma tempestade e permanece de pé, ganha um nível novo de força que ninguém pode tirar. A águia sabe que acima das nuvens sempre existe sol. A pessoa que aprende isso consegue atravessar qualquer fase sombria. A tempestade também ensina a confiar. A confiar em si, em Deus, no processo, no fluxo natural da vida. Ensina a soltar o controle, a respirar mais fundo, a agir mesmo com medo. Enfrentar tempestades transforma insegurança em coragem prática. E essa coragem se torna uma ferramenta preciosa para tudo que vem depois. Porque quando a pessoa aprende a voar sobre tempestades, nada mais consegue pará-la. Ao encarar tempestades, a pessoa descobre algo profundo. Ela é bem mais forte do que imaginava. E essa descoberta abre portas internas para mudanças que antes pareciam impossíveis. Novas ideias surgem, novos sonhos aparecem, novas estratégias se formam. É como reorganizar toda a estrutura interna enquanto a chuva cai. E quando a tempestade passa, ela percebe que cresceu anos em poucos dias. Cada tempestade prepara para o próximo passo natural da jornada. Renovar-se sempre, porque depois de passar por ventos tão fortes, ninguém volta igual. Surge uma compreensão nova sobre disciplina, sobre propósito, sobre amadurecimento. E essa compreensão inspira o próximo ensinamento da águia, que fala justamente sobre se alimentar do novo. A águia só se alimenta de carne fresca. Ela jamais come algo velho, estragado ou repetido. Isso é uma metáfora perfeita para a vida humana. Muitas pessoas vivem presas a histórias antigas, conquistas passadas, memórias que já viraram poeira. Mas viver de passado é como comer sobra. Não sustenta ninguém. Renovar-se todos os dias exige buscar algo novo, um novo aprendizado, um novo desafio, um novo passo. E isso mantém a mente viva, desperta, afiada. Renovar-se diariamente não significa mudar radicalmente, mas se comprometer com pequenas melhorias.
Ler 5 páginas de um livro, assistir a um vídeo educativo, aprender uma palavra nova, praticar um exercício mental. Pode ser algo simples, como organizar o quarto ou fazer uma lista de prioridades. Cada ato pequeno mantém a energia evoluindo. E quando a energia evolui, o futuro começa a se moldar diferente. É como afiar as asas um pouco mais a cada amanhecer. Um dos maiores erros da vida moderna é acreditar que ontem basta para hoje. Não basta. O mundo muda, as pessoas mudam, a mente muda. Por isso, quem não se renova fica para trás. Renovar-se diariamente cria uma mentalidade de crescimento constante. Mantém a mente aberta, criativa e pronta para boas oportunidades. É como uma academia invisível onde cada hábito se torna um peso que fortalece. Renovar-se também significa abandonar pensamentos ultrapassados. Crenças como eu não consigo, não tenho talento, já é tarde demais, precisam ser descartadas. Elas são como penas velhas que atrapalham o voo. Quando alguém substitui esses pensamentos por ideias novas, eu posso aprender, eu posso melhorar, ainda dá tempo, tudo muda. A mente se expande e a pessoa começa a enxergar possibilidades antes invisíveis. Outra forma de se renovar é mudando o ambiente. Às vezes, uma simples reorganização do quarto, uma mesa limpa, uma playlist nova, um caderno bonito já fazem diferença. O ambiente molda o comportamento. Pessoas que querem se renovar precisam preparar espaços que incentivem essa transformação. Pequenos detalhes criam grandes mudanças internas, e essa energia nova se espalha para todas as áreas da vida. Renovar-se também envolve experimentar coisas diferentes, novos caminhos, novos hobbies, novas conversas. Experimentar ativa a criatividade, desperta curiosidade e aumenta repertório. Pessoas renovadas têm conversas melhores, ideias melhores e decisões melhores. Elas se tornam mais interessantes, mais conscientes, mais presentes. E isso é parte essencial do crescimento humano. Quando alguém se renova todos os dias, começa a perceber que as distrações perdem força. A mente fica mais focada, mais seletiva, mais clara. E essa clareza abre caminho para algo fundamental, o foco verdadeiro. Assim como a águia ignora tudo ao redor quando mira sua presa, a pessoa também aprende a direcionar sua energia para o que realmente importa. Renovar-se diariamente prepara para o próximo ensinamento da águia, manter foco absoluto, porque de nada adianta aprender, mudar, crescer e evoluir se a mente continua se dispersando com cada barulho do mundo. O próximo passo é aprender a mirar. A águia tem uma característica impressionante. Ela enxerga a presa a quilômetros de distância e ignora tudo ao redor. Nada distrai, nada faz perder o alvo. E isso diz muito sobre a vida. Sem foco, qualquer caminho parece certo. Sem direção, qualquer distração parece importante. Mas quando alguém escolhe um objetivo claro, tudo muda. A mente filtra, o corpo segue, a energia se concentra. É como acender um holofote interno apontado para uma única direção. O foco elimina o excesso. Ele corta aquilo que rouba tempo, tira energia e atrapalha o progresso. É como limpar um jardim. Quando se tiram os matos, as flores crescem. Na vida real, isso significa reduzir distrações, menos redes sociais, menos comparação, menos conversas vazias. Pequenas atitudes como usar fones de ouvido para concentrar, colocar o celular no modo avião, usar método Pomodoro ou fazer listas diárias podem transformar produtividade. E produtividade gera avanço real. Focar também significa aprender a dizer não. Não para convites que atrasam, não para hábitos que drenam, não para pessoas que não acrescentam.
Cada não é um sim para o propósito. A águia não perde tempo com movimentos desnecessários. Ela economiza energia para o ataque certo. Pessoas que querem crescer precisam adotar essa mentalidade. Elas precisam escolher batalhas com sabedoria. E essa escolha define quem elas se tornam. O foco cria resultados exponenciais. Ele transforma 1 hora de trabalho em 3 horas de progresso. Ele gera consistência, ele cria ritmo. E esse ritmo é o que move montanhas. Livros como A Única Coisa e Essencialismo explicam muito bem esse poder. Quando a pessoa aprende a fazer o essencial com maestria, sua vida avança mais em 1 mês do que outras avançam em 1 ano. E não é exagero. É estratégia. O foco também elimina ansiedade. Quando a mente tem um alvo, ela para de correr em círculos. A pessoa acorda sabendo o que fazer. Ela age com clareza, com propósito, com firmeza. Ela não desperdiça energia tentando ser tudo ao mesmo tempo. Ela escolhe o que importa. E essa escolha alivia, organiza e fortalece. É como alinhar bússola, mapa e destino tudo de uma vez. Mas o foco exige coragem. Coragem para abandonar distrações, para priorizar, para assumir comprometimento. Coragem para ser diferente, para parecer estranho, para seguir um caminho que poucos seguem. Pessoas focadas criam resultados extraordinários justamente porque se permitem concentrar no que realmente importa. E isso prepara a mente para outro ensinamento da águia: aprender a ficar só quando necessário. Focar também revela o que realmente importa para você. E, inevitavelmente, esse processo afasta pessoas que não caminham na mesma direção. Isso pode parecer solitário no início, mas é natural. A águia voa alto exatamente porque não tenta agradar o bando. E essa altura expõe a importância da próxima lição: saber estar só. Cada objetivo focado, cada hábito disciplinado, cada decisão consciente exige momentos de solitude. Não de isolamento triste, mas de recolhimento construtivo. E é nesse recolhimento que algo poderoso acontece, um processo que leva ao próximo ensinamento. A águia voa sozinha e em grandes alturas. Ela não depende de bando para se orientar, nem precisa de aprovação para seguir seu caminho. E esse comportamento revela uma verdade profunda sobre a vida humana. Para crescer, é preciso aprender a ficar só, não isolado, mas presente consigo mesmo. A solitude permite que a pessoa escute a própria voz sem interferência do mundo. E essa voz costuma revelar respostas que ninguém poderia dar. Ficar só ajuda a organizar a mente. Sem barulho, sem distração, sem opiniões alheias. É um momento de silêncio que permite enxergar com clareza o que realmente importa. Caminhadas solitárias, momentos de leitura, escrever em um caderno, observar a própria respiração, tudo isso fortalece a consciência. E quando a consciência cresce, as decisões ficam mais leves. É como ajustar a lente interna para ver além da superfície. A solidão saudável não é um castigo, é uma ferramenta. Grandes líderes, pensadores e mestres da história usaram momentos de isolamento para criar estratégias, desenvolver ideias e fortalecer espírito. Jesus foi para o deserto, Buda para a figueira, monges para montanhas, atletas para treinos fechados. O silêncio molda, e molda profundamente. Ele revela quem você é quando ninguém está olhando. Ficar só também ensina independência emocional. Ensina a não depender de validação, elogio ou companhia constante. Ensina a ser inteiro. A pessoa que aprende isso nunca aceita menos do que merece. Ela se torna mais forte, mais segura, mais consciente de seu próprio valor. E, paradoxalmente, quando alguém aprende a ficar só, começa a atrair melhores conexões. Conexões mais maduras, mais verdadeiras, mais alinhadas. A solitude também cria espaço para a criatividade.
Ideias novas nascem no silêncio. Intuições aparecem quando a mente está tranquila. Soluções surgem quando o cérebro não está sobrecarregado. É como se a mente precisasse de silêncio para respirar. E quando respira, cria. Pessoas que se permitem esse tempo descobrem habilidades escondidas, percepções profundas e caminhos novos. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas porque confundem solitude com abandono, mas são coisas completamente diferentes. Abandono dói, solitude cura. Quando a pessoa começa a ver esse momento como um presente, tudo muda. Ela passa a usar o silêncio como combustível. E esse combustível alimenta decisões poderosas. A águia voa sozinha porque sabe que certas alturas não suportam companhias. E a vida é assim também. Existem voos que são seus e apenas seus. Ninguém pode vivê-los por você. Ninguém pode enfrentar a tempestade no seu lugar. Ninguém pode renovar suas penas. Algumas jornadas exigem silêncio, e nesse silêncio você se encontra. Aprender a ficar só prepara a mente e o espírito para transformar todos os ensinamentos anteriores em prática. Porque a verdadeira transformação começa quando a pessoa decide agir, mesmo que doa no início, mesmo que seja difícil, mesmo que seja solitário. E esse é o ponto exato onde o voo da águia se torna o voo humano. Agora que você caminhou por cada lição da águia, a pergunta é simples. O que você vai fazer com tudo isso? Vai voltar para o ninho confortável ou finalmente usar as asas que sempre teve? Porque a verdade é uma só. Ninguém muda de vida apenas ouvindo palavras bonitas. A mudança acontece quando você decide aplicar. Quando você dá o primeiro passo, mesmo tremendo, quando encara a dor necessária, quando escolhe evoluir. E aí, qual parte falou mais forte com você? A renovação? O desconforto? O foco? A solidão? Qual dessas lições você sente que precisa aplicar ainda hoje? Sim, hoje. Não amanhã, não quando der, não quando tudo melhorar. A vida muda quando você muda. E isso começa agora. Você está disposto a enfrentar a tempestade para subir mais alto? Está pronto para abandonar o velho e assumir a versão que o mundo sempre soube que você poderia ser? Ou vai continuar vivendo pequeno enquanto nasceu para reinar nas alturas? A decisão está nas suas mãos e ninguém pode tomar por você. Se esse vídeo mexeu com você, se te fez refletir, se acendeu algo aí dentro, então se inscreva no canal, ative as notificações e continue nessa jornada de evolução. Aqui você nunca caminha sozinho, mas aprende a voar sozinho.